E aí, atômicos, tudo bem? Hoje a gente vai ouvir falar muito de design, muita gente falando sobre forma, qual que é o design desse produto, qual que é o estilo. Em vários vídeos aqui eu vi falando que não só isso é importante, quanto várias outras coisas. Mas vamos voltar um pouco e vamos entender o que é esse trabalho da forma. O designer é tão reconhecido. O que é a forma importante? O que é interessante entender sobre a forma dos produtos? E hoje a gente vai pegar e vai dar uma analisada, uma destrinchada, dar uma olhada um pouco quais são os valores simbólicos dos desenhos e as formas. Vou pegar meu PlayStation 4, vamos sentar, vamos analisar ele, vamos dar uma entendida quais são os desenhos, as propostas e o que o designer que desenhou aquele produto quis representar na peça toda e como os elementos simbólicos e símbolos que tem nele são super importantes. Não se esqueça de dar like, aperta o sininho para receber mais notificação, se inscreve no nosso canal, comenta lá embaixo que é muito importante pra gente e roda a vinheta. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai dar uma destrinchada aqui, ó, no que o pessoal costuma conhecer como o design do PlayStation 4. Vamos entender quais são os símbolos que estão dentro dele, beleza? Então, vamos lá. Então, temos aqui o PS4, né, que é um videogame aí já da 8ª geração, antecessor do PS5. Não me diga! É que ele é um videogame que ele mudou as características, já tendo aqui já alguns sistemas que são mais semelhantes a um computador. Isso é interessante até para a arquitetura de jogos, arquitetura de games, né, de programação, que no PS3 foi um problemaço, né? Você tem 3 versões dele. O primeiro ele é divididinho, né? Ele tem uma parte brilhante em cima, depois uma parte mais fosca. O Slim, ele já é um videogame, um modelo de desenho muito semelhante a esse, e esse é o Pro. Visualmente falando, que é isso que a gente se propõe aqui a falar nesse momento, qual que é a diferença entre esse PS Pro e o PS Slim? É justamente a quantidade de camadas. A gente percebe que ele tem aqui 3 camadas, né? O PS Slim ele só tem 2 camadas. Tem uma questão geométrica aí que é um pouco diferente, não segue todo o mesmo padrão, mas é muito semelhante. A primeira coisa que a gente pode reparar é a lucidez dele. Aqui é um momento em que o PS4 ele começa a se colocar como um objeto que pode realmente ficar na casa como um aparelho doméstico. O PS2 ele já começa a brincar um pouco com isso. O PS3 ele tem algumas versões, mas a última versão, por exemplo, Slim, ele é mais ovalado, tal, ele chama mais atenção nisso. E esse, no caso, é mais neutro. O que a gente chama de mais neutro? Quando a gente olha a linha superior dele, a gente percebe que ele tem um acabamento fosco, que é ótimo para evitar, se tiver algum risco, algum contato, alguma coisa, aparecer muito, né? E simplesmente o logo do PS aqui. Para quem lembra do PlayStation, ele tinha um logo de 3 cores, o primeiro PlayStation. O segundo também tem alguns lugarzinhos específicos, que tinha até um logo na frente que você conseguia girar, que ele tinha 3 cores. O PS3, ele já começa a ser mais neutro, e o 4, ele fica elegante, definir um produto elegante. Ele tem uma característica única de cor, então ele é pleno na cor dele, né? Ele não tem mudanças na cor, na superfície, ele mantém uma integridade superficial, tá? E ele tem apenas um símbolo espelhado, tá? Então é o que a gente chama de cromado. Então ele tem um símbolo aqui cromadinho, tá? Na peça. E é em baixo relevo. Isso é muito importante, pois o fato dele ser em baixo relevo propicia que eu não risque ele muito facilmente. Se eu coloco ele apoiado, né, na mesa desta maneira, por exemplo, né, eu não tenho perigo de riscar o logo na hora que eu arrasto ele. Porque esse daqui já tem um bom tempo de vida, né? O PlayStation 4 ele tem o seu lançamento lá em 2013, né? E depois vai evoluindo, não? Mas é importante entender que ele não tem esse risco, o que não acontecia já na primeira versão desse. Como ele tem uma parte brilhante, ele acaba sofrendo muito risco, muito dano. O PS2, por exemplo, ele tinha uma parte que ele era super brilhante. E ali, na hora, só de você colocar às vezes o controle, passar, colocar alguma coisa em cima, você percebe que ele risca muito facilmente. Isso aqui é até um truque que a gente usa muito, que é deixar fosco para evitar que apareçam grandes arranhões, porque obviamente isso daqui sofreu vários arranhões, né? Essa questão da cor, é uma cor neutra, a cor preta ela vai com tudo. Além disso, se você percebe no tamanho dele, olha o tamanhão dele, ó. Ele é uma peça bem grande, né?
Quando você observa ele é uma peça enorme, né? O preto, como cor, ele ajuda a deixar o produto menor. Então, eu não tenho perigo dele contrastando muito com as outras coisas da casa. Lembrando que o PS4, e essa já é a 8ª geração, ela já é muito clara para um público que já é mais velho. É só imaginar, quem tinha lá seus 19 anos, lá na época do PS1, quando ele sai em 96, você está falando aí de uma galera que hoje está aí na faixa dos 40 e quer continuar jogando, porque essa galera ela vai evoluindo e também ela quer continuar consumindo esse tipo de produto. Então esse fato dele ser elegante é muito bom, porque ele não precisa ter mais um componente que vai ficar escondido. Ele faz parte agora do componente da sua sala. Bom, o fato de ser preto, o preto ele faz com que as peças, tudo que for preto, ele reduza bastante o tamanho do produto, né? Se ele for branco, ele vai espalhar muito mais luz, a luz vai bater na superfície e vai espalhar. A mesma coisa o fato dele ser fosco, né? Ele consome mais a luz, então não tem esse perigo dele ficar chamando tanta atenção. Então você pode colocar, apesar dele ser muito grande, você coloca na sua sala, ele fica escondido. Ele tem esse desenho lateral que eu acho espetacular, né, quanto peça, que ele tem algumas camadas interessantes. Ele é produzido em 3 camadas, como eu falei, o Slim ele só tem 2 e o Pro ele tem 3. Isso é uma semiótica. O fato, talvez esse Pro não precisasse ter 3 camadas. Talvez desse para fazer o Pro no mesmo tamanho do Slim, né? Ou com o mesmo número de camadas. Talvez um pouco maior, mas com o mesmo número de camadas. Mas é importante, isso é uma gestalt também. Isso aqui representa o produto, que ele é maior, ele é mais forte, ele é mais potente. Esses chanfros laterais é um truque de desenho, que é bastante usado para fazer com que a peça também pareça um pouquinho menor, né? E ele tem essa brincadeira também de deslocamento, né? Então é muito legal, porque como ele também trabalha com camadas, ele trabalha também com a questão de ser mais leve. Lateralmente ele parece muito mais leve do que ele seria. Se você acha que ele está super blocado, super pesado, o fato dele ter essas reentrâncias, né? Essa separação também mostra um pouco essa história de você deixar ele mais leve. Então eu preciso ter um espaço, mas eu posso deixar ele mais leve visualmente. Interessante, ele parece um elemento de tecnologia. Lembrando que a gente está falando de elementos de tecnologia aí, 2013, quando ele surge aí, vamos dizer, 2016, você tem um pouco essa questão das tecnologias, né? Lembra dos filmes que tinham na época, né? Você está falando assim de o Homem de Ferro, tudo. Então, as armaduras que se abrem, os elementos que se abrem, então isso daqui ele parece como flutuar no ar, né? Porque ele tem essas separações em camada, então parece que ele está desmontando, ele está abrindo, né? Isso é muito legal. Fora que eles trabalham de uma maneira bem interessante nessa vista, né? Se você olha toda essa parte interna, ela é brilhante. Pelo mesmo truque que eu comentei com vocês, né? É fosco, onde eu posso ter atrito, e brilhante, justamente na parte onde eu não tenho muito acesso. Eu não consigo colocar uma mão aqui dentro, né? Um dedo, né? E é menos provável você riscar ele, que ele tem alguns elementos gráficos que consolidam muitas coisas legais nele. Então vamos lá, a primeira coisa que é bem interessante, a gente já vê na parte de baixo do próprio videogame. Eles já brincavam bastante, agora eles começam a brincar bem forte com a questão dos símbolos que estão pertencentes também à característica do logo, né? Aquilo lá que a gente fala. Uma marca, ela se torna uma marca conhecida, se torna reconhecida. Então você tem o símbolo, que é o principal, que é o loginho, né, do PlayStation, e você tem os ícones que representam esse mesmo elemento, né? Então a gente tem aqui o X, o quadrado, o triângulo, quadrado, X, bola, né, triângulo e bola, né? E o interessante de olhar aqui, quando você olha, ele tem um padrão, né? Você vê que sempre eles estão numa linha cruzada. Então se você olha, você consegue desenhar aqui virtualmente uma linha cruzada, aqui ó, sempre na mesma diagonal, então é como se fosse o mesmo desenho da mesma diagonal que determina ele. E ao mesmo tempo você vê que não tem uma repetição dos símbolos um do lado do outro, é sempre uma sequência de símbolos que tem. Isso aqui são borrachinhas, tá? Isso aqui vai servir como o pé do meu aparelho. Ele não perde essa elegância, né? Ele até brinca com isso. Olhando isso daqui mais de perto, dá para perceber que esses elementos eles são colocados por baixo da carcaça. Então se você tentar tirar, você provavelmente vai arrebentar isso daqui. Isso aqui é feito por baixo da carcaça,
para dar um nível de acabamento muito melhor. Então eu não tenho uma separação de acabamento, né? Quando eu olho muito de perto esses elementos, você vê que o gap, né? O que é o gap? É a diferença. Então, dá um exemplo melhor, ó, isso aqui é um gap, tá? Isso aqui a gente podia falar que é um gap, tá? Oficialmente aqui vai ser até mais fácil de falar. Existe a linha de separação aqui, existe essa diferença, né? Que a gente acompanhando aqui pode ver aqui, e existe uma linhazinha aqui pequenininha que é a separação da carcaça de cima com a de baixo. Essa diferença entre esse elemento aqui e esse de baixo, ou seja, esse risco mais escuro que vocês estão vendo aí, ele é o que a gente chama de gap. No carro tem um monte, né? O gap entre a porta, o gap entre esse X e a carcaça de plástico, ele é muito apertado, ele é muito preciso, né? Então, exigindo com que isso tenha que ser feito numa puta precisão e o buraco também tenha que ser feito numa bela precisão. E aqui ele brinca de outra maneira, né? Ao invés de ele usar aquele cromado, ele acaba usando um preto mais clássico, que é um preto brilhante. Aqui também a gente pode reparar outra coisa, que é a mesma coisa que eu tinha comentado lá. Como é que eu faço esse brilhante? Se o outro brilhante, nesse caso, é uma pintura, é um cromado, é um cromeamento aqui, pode ser hot stamp e tal, mas é uma tintura, é um cromeamento. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, né? Obviamente o pezinho ajuda? Ajuda, pra caramba. Mas ele não permite que eu arranhe isso aqui facilmente. Uma coisa interessante desses elementos de baixo relevo, desses elementos brilhantes, porque ele é feito no baixo relevo, é mais fácil. Sempre que eu penso no molde, o molde é invertido em relação à peça que eu estou vendo. Ou seja, se aqui na peça eu estou olhando essa peça e eu estou vendo que essa parte áspera ela é mais alta que essa parte aqui brilhante, no molde é ao contrário. O que isso ajuda na maioria das peças, e por isso que muitos produtos que vocês vão começar a observar, vocês vão ver que tem uma parte fosca e a brilhante ela é meio mais rebaixada, está um pouco mais abaixo, ela é um pouquinho mais rebaixada. Isso é para facilitar inclusive o polimento do molde. E é mais fácil eu pegar e polir aquela superfície, ou seja, passar uma politriz por cima sem atingir essa peça. Se eu fizer o contrário, nossa, tem duas formas, né? Ou você vai polir isso daqui inteiro, deixar brilhante, e aqui você bota um postiço, ou seja, uma pecinha que você vai colocar aqui com o símbolo, daí terão que ter 3 posticinhos, porque você tem a separação, né? Isso a gente chama de postiço, tá? Que você pode colocar posteriormente. Inclusive, várias empresas usam isso, às vezes para botar nome de produto, às vezes atrás de produto você vê que está recortadinho certinho, um retângulo, assim, com um monte de informação escrita lá. O que é isso? As informações escritas às vezes são colocadas, na maioria, grande maioria das vezes, posteriormente. Posteriormente é o quê? A fabricação do molde. O molde é caro para fazer. E imagina o cara errar uma letra lá do que ele tem que dizer. Então, geralmente, aquelas plaquinhas são feitas separadamente com um postiço. Ela tem aquele ou retângulo, ou redondo, alguma coisa assim. Inclusive logo desses produtinhos que você vê que eles têm, é muito bem demarcado. Às vezes é um redondinho, um quadradinho. Para que aquilo? É um postiço. Eles botam a plaquinha posteriormente, que é uma plaquinha que pode ser tirada, né? Muito mais fácil você pagar, sei lá, R$1.000 para fazer um laser de novo, ou R$2.000, do que pagar R$500.000 para fazer o molde inteiro, porque você errou uma letra. Imagina errar uma letra. Uma outra coisa legal para se reparar nesse produto, que são pequenos detalhes, que eu acho que são fundamentais quando a gente fala de desenho, que a pessoa, quando ela pega um produto, ela compra e vai ser seduzida pelo produto. Nossa, o desenho dele é bem bonito, ele é bem legal, bem elegante, nossa, vai ficar interessante na minha sala, né? Ele tem a possibilidade também de funcionar de pé, pode ver que quando você coloca ele de pé, né, o logo fica retinho para você, ó lá, né? Ele fica direitinho para você, né? Ele fica de frente para você. Você não consegue colocar de pé assim, se o cara errasse ali. Então, isso também é pensado. O logo tem que ficar para cima, tanto aqui quanto aqui. Tá? Você percebe que o logo, inclusive o triângulo, ó, que é a única figura que a gente tem na peça, tá vendo? Aqui a gente tem um X, que tanto faz o lado, a gente tem um quadrado aqui embaixo, tanto faz o lado, mas desse lado aqui a gente tem o triângulo. O triângulo tá para cima. Isso é um detalhe. É um detalhe que você pega quando, né? Quando a gente fala que um cara desenha muito bem, que o desenho da peça está muito bem pensado, é justamente esses micro detalhes. Espera aí, quando isso aqui estiver de pé, quando o símbolo estiver de pé, isso aqui estiver certinho, será que tudo vai ficar para cima? Poxa, o triângulo fica para cima, então eu vou deixar ele para cima, bonitinho e tal. Isso é muito importante. São esses micro detalhes que, pós-compra, vão seduzindo cada vez mais o comprador. E o comprador fala, poxa, não me arrependo de comprar. Nossa, olha a quantidade de detalhes que tem. A mais aqui atrás, né? E todos esses elementos
tá? Eles são muito bem embutidinhos na peça, inclusive os elementos que são muito maiores, como a tomada e algumas pecinhas que tem que ter depois, né? Então, como o USB aqui, você tem o ótico para som, né? Você tem aqui o HDMI, né? O cabo de força, tudo isso, né? O cabo de rede, que é o primeiro que a gente vê aqui, tudo isso, né? O cara ele tem que, a empresa tem que pensar como é que vai fazer tudo isso daqui, né? Caber aqui, porque pô, o cabo não vai caber, né, nessa parte. Então o que ele faz? Ele dá uma rebaixada no desenho lateral, né? Ó, ele rebaixa aqui o desenho lateral, né? E ele mantém o desenho, inclusive, da peça. Ó. Ele faz um chanfro e um chanfro para deixar a peça continuar sendo elegante. Ou seja, se eu olhar em qualquer visão dele, lateralmente, eu não vou ver aqueles buracos na peça, né? Ele está super bem escondidinho. Fora também proteger a questão de muitos cabos, eles são torcidos, né? Muito nos bicos, né? Então é muito fácil você estar empurrando a peça e você torce esse cabo porque ele ficou entre a parede e o aparelho. Não, tem uma folga aqui. Então isso aqui é um gap de folga bem legal, que é deixado a mesma coisa do HDMI, né? Que ele deixa uma distância muito boa para o HDMI aqui, para que a HDMI não salte para fora, né? Mesma coisa com o USB. Fora outros detalhes, né? Você vê que tem toda a descrição de voltagem do produto, qualidade, certificação, todo aqui em branco, na parte de dentro, na parte de baixo do produto, né? Para dentro do produto. Isso ajuda a proteger e ajuda também a não enxergar com tanta facilidade, o que visualmente torna a peça novamente muito elegante. Tem uma coisa interessante nesta parte aqui, que eu acho bem bacana, me ative a isso daqui já há um tempo, e eu acho isso aqueles detalhes que, meu, tem que bater palma, né? Quando os caras fazem direitinho. Deixa eu virar aí para vocês, que vai ficar mais fácil de verificar. Se você olha aqui nesses produtos, você percebe que tem esse buraco aqui, ó, esse buraquinho aqui, é o buraquinho onde eu consigo colocar um suporte, que é o suporte parafusado, para deixar ele em pé dessa maneira, tá? Vou lá e coloco ele em pé dessa maneira, tá? Coloca para baixo. Mas olha que interessante. Existe esse buraco, tá, da peça. O que os caras veem? Isso é um olhar muito afinado. Você tem o buraco que você vai colocar a peça. O que eles fazem? Eles novamente usam do expertise, da experiência e da simbologia que o PlayStation carrega, já pela sua história, afinal ele já está aqui já são a quarta geração dele, e usa esses símbolos como elemento gráfico. Então o buraco onde eu vou colocar a peça, ele completa com uma linha aqui para fazer um círculo, depois ele coloca o X aqui, o círculo, o triângulo e o quadrado. A última parte dele, que é a parte também interessante, você tem a mesma coisa com os USBs, você vê que o USB ele não vai encaixar direitinho por causa do tamanho da boca. Eles fazem o quê? Eles fazem o mesmo tipo de chanfro e retornam com o chanfro aqui. Então é um belo de um micro detalhe para que o USB fique escondidinho. Novamente, eu não estou enxergando essa peça, eu não vou enxergar ela diretamente. E a mesma coisa com o botão, eu tenho um botão aqui, ó, que é essa linha toda de botão até aqui, né? Então tem um botão desse lado, que ele funciona com efeito alavanca, provavelmente aqui no meio ele deve ter um eixo que faz essa peça balançar para cá e para cá, então ele balança aqui, tem um botão, ele balança aqui, tem outro, tá? Esse botão aqui é o botão de ejeção do CD, né? Esse aqui é com CD player, tá? A gente pode ver o rasguinho aqui, ó, micro rasgo aqui, e esse aqui é o botão de ligar e desligar. Inclusive é interessante porque esse micro rasgo aqui, isso aqui é uma portinha. Outra coisa que é interessante também da peça, e daí vai mantendo essa questão da elegância do produto, você vê que Sony, o PS4, né, eles são todos colocados de uma maneira seja brilhante lá, aquilo lá que eu tinha comentado. Se você olha aqui, ó, você percebe que o logo ali do PlayStation 4, ó, tem um brilhozinho ali, ó. Para o molde, tá pronto, vamos colocar o Sony aqui, coloca em alto relevo, bonitinho, para polir é mais fácil. Mesma coisa o PS4, coloca em alto relevo, para polir é mais fácil. Por quê? Na hora do molde ele vai ficar em baixo relevo, tá? Então isso é muito legal. E ele trabalha, né, essa questão do brilho junto com o fosco. Isso aqui também ajuda a peça não parecer tão pesada. Você tem as entradas de ar, que são aqui no lateral, tá? Para refrigeração do produto.
Uma outra coisa que é importante também aqui é a questão do movimento. A gente está falando de um produto de jogo, né? É um videogame, então eu vou jogar jogos dentro dele, tá? E se eu olhar para ele, a posição dele, a gente vê que ele está desmembrando, ele está andando uma peça na outra, né? Ele está correndo com uma peça na outra, assim, né? Está fazendo isso aqui, né? Aqui entre as placas, que elas poderiam estar montadas uma em cima da outra, mas elas estão correndo. Isso representa também o quê? Movimento. Tá? A partir do momento que você tem um sentido de flecha, o que é uma flecha, né? Eu estou apontando ele para algum lugar, o outro está apontando para cá, os dois estão na mesma direção, tá? Eu estou dando um sentido de movimento de flecha, uma flecha que está indo para lá, tá? Então ele está desmontando da parte da base, né? A base seria aqui, e ele está desmontando para lá, ele está vindo para cá, né? Desmontando essa estrutura, tá? Então isso é muito legal. Essa análise do Play, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like, aperta o sininho para receber mais notificação, se inscreve no nosso canal, comenta lá embaixo que é muito importante para a gente e até a próxima.